A chuva caía em torrentes incessantes, transformando as ruas de paralelepípedos de Vila Velha em rios escuros e serpenteantes. Cada gota parecia bater com uma intenção, como se o céu quisesse apagar as memórias do que havia acontecido ali tantos anos atrás. Laura mantinha as mãos firmes no volante, mesmo quando seus dedos começavam a ficar dormentes pelo frio que invadia o carro. O som monótono da água contra o vidro misturava-se ao zumbido distante dos seus próprios pensamentos, trazendo à tona imagens que ela preferia esquecer. 15 anos desde que deixara aquela cidade para trás, acreditando que o tempo e a distância poderiam curar feridas tão profundas. Mas o peso do passado era palpável, como se cada pedra daquela estrada velha fosse uma lembrança da noite em que sua irmã, Mariana, desapareceu. Vila Velha parecia uma pintura gasta, com suas cores desbotadas e cantos escuros que guardavam segredos sussurrados. A neblina que envolvia a cidade era como um véu, escondendo verdades que Laura temia, mas sabia que precisava confrontar. A pequena cidade parecia parada no tempo, presa em uma espécie de melancolia eterna. As mesmas fachadas antigas, com suas varandas desgastadas pelo tempo, as mesmas árvores retorcidas que flanqueavam as calçadas irregulares, e o mesmo cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas no ar. Laura sentiu um aperto no peito ao perceber que, apesar de tudo, a cidade ainda lhe era estranhamente familiar, como um lugar que nunca a deixou partir completamente, que segurou um pedaço de sua alma entre suas ruas estreitas e becos sombrios. Ao passar pela velha ponte de ferro que dava acesso ao centro da cidade, um calafrio percorreu sua espinha. A ponte, com suas vigas enferrujadas e parafusos que rangiam sob o peso do carro, sempre fora um símbolo para ela. Era ali, na entrada da floresta que começava a poucos metros dali, que a última pista de Mariana havia se perdido. A ponte dividia o mundo conhecido do desconhecido, do lugar onde sua irmã poderia ainda estar, ou de onde desaparecera para nunca mais ser vista. Laura se recordou da noite do desaparecimento com uma clareza que a surpreendeu. Ela tinha apenas 16 anos, mas as memórias daquele dia estavam gravadas em sua mente como cicatrizes. Ela se lembrava de como Mariana havia pedido para ir brincar na rua, mesmo com a tempestade se aproximando. A imagem da menina correndo descalça pela calçada, os cabelos castanhos voando ao vento, ainda estava vívida. E depois, a ausência, o silêncio cortante que tomou conta da casa, como uma presença maligna que havia roubado o ar. A casa da família, uma construção antiga e imponente, erguia-se no topo de uma colina, dominando a paisagem ao redor. Ela sempre fora imponente, mesmo quando Laura era criança. Agora, parecia mais uma sentinela solitária, guardando segredos que o tempo não conseguiu enterrar. O portão enferrujado rangeu dolorosamente quando ela o empurrou, como se relutasse em deixá-la entrar. A grama alta que tomava conta do jardim quase encobria as pedras do caminho até a porta da frente. Cada passo que Laura dava parecia ecoar, o som de seus sapatos contra o solo encharcado lembrando-a da fragilidade do momento. Dentro da casa, o cheiro de madeira velha, misturado com o aroma agridoce de mofo e livros antigos, invadiu suas narinas. Era um cheiro que a levava de volta à infância, antes que tudo desmoronasse, antes que a tragédia se abatesse sobre sua família. As paredes eram adornadas com fotografias que contavam a história de uma vida que já não existia mais. Uma delas, pendurada na sala de estar, capturava um momento de felicidade. Laura e Mariana, ainda crianças, brincando no jardim, com sorrisos despreocupados que agora pareciam de outro mundo. Laura passou os dedos pelas molduras, como se quisesse absorver um pouco da inocência que se perdeu junto com a irmã. O tapete sob seus pés amortecia os sons, tornando o ambiente ainda mais sombrio, como se a casa estivesse à espera de algo, ou de alguém, para trazer de volta a vida que nela existira um dia. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seu peso, como se protestassem contra sua presença.
Era como se a casa quisesse manter seus segredos escondidos, longe dos olhos curiosos de quem ousasse vasculhá-los. O quarto que dividia com a irmã estava no final do corredor, a porta entreaberta revelando uma escuridão que parecia pulsar com memórias dolorosas. Ela hesitou por um momento, com a mão na maçaneta, antes de empurrá-la completamente. O quarto parecia intocado pelo tempo, um mausoléu das últimas lembranças de Mariana. Os brinquedos ainda estavam dispostos ao redor da cama, as bonecas com os cabelos empoeirados, como se esperassem pela menina que nunca mais voltaria. O cobertor florido ainda estava dobrado no canto, e o aroma de lavanda, que sua mãe costumava espalhar pelo quarto, agora era apenas um eco distante. Laura se aproximou da cama, e ao tocar o travesseiro, uma lembrança perturbadora invadiu sua mente. Na noite do desaparecimento, ela havia tido um sonho vívido. Uma figura encapuzada levando Mariana para dentro da floresta densa que circundava a cidade. A lembrança era tão vívida que ela podia sentir o cheiro das folhas úmidas e ouvir o sussurro do vento através das árvores. Mas era apenas um sonho, dizia para si mesma. Um produto de sua culpa por não ter protegido a irmã. Contudo, ao retornar ao local, o sonho parecia mais real do que nunca, como se fosse uma memória suprimida, prestes a vir à tona. Uma voz rouca e cansada soou atrás dela, quebrando o silêncio sufocante do quarto. "Você voltou?", disse sua mãe. Ana, que havia envelhecido demais desde a última vez que a vira. As rugas profundas em seu rosto contavam histórias de noites sem dormir, de luto e desespero silenciosos. Ela estava encostada no batente da porta, os olhos opacos observando a filha, com uma mistura de surpresa e dor. "Achei que nunca mais veria você nesta casa." Laura virou-se lentamente, seus olhos encontrando os da mãe, tentando decifrar o que se escondia por trás daquela expressão cansada. "Eu precisava voltar, mãe. Não consigo continuar vivendo sem respostas. Preciso saber o que aconteceu com Mariana." Ana suspirou profundamente, como se o peso de 15 anos estivesse esmagando seus ombros. Ela desviou o olhar, fixando-se no chão desgastado. "Algumas coisas são melhor deixadas enterradas, Laura. O passado, ele não pode ser mudado. E às vezes, cavar demais pode trazer à tona coisas que não deveriam ser descobertas." "Mas como eu posso deixar isso enterrado?" Laura retrucou, sua voz trêmula. "E se a verdade ainda estiver lá fora, esperando para ser encontrada? Como posso viver com essa incerteza, com a sensação de que eu poderia ter feito algo?" A mãe permaneceu em silêncio por um longo tempo, o ambiente ao redor delas se preenchendo com o som da chuva batendo contra as janelas. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro, como se temesse que as próprias palavras pudessem despertar algo perigoso. "A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. E às vezes, é mais seguro aceitar o que já sabemos do que arriscar descobrir o que está escondido nas sombras." Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela sabia que sua mãe estava escondendo algo. Talvez não o que aconteceu exatamente com Mariana, mas algo relacionado àquela noite. Algo que Ana nunca teve coragem de admitir. Mas Laura não estava disposta a voltar atrás agora. Ela havia vivido tempo demais na escuridão das dúvidas e estava determinada a encontrar as respostas, mesmo que isso significasse confrontar os demônios que assombravam não apenas sua mente, mas também a de sua mãe. Com a decisão firmemente plantada em sua mente, Laura saiu do quarto de Mariana e desceu as escadas, com a mãe observando cada passo seu. Era como se a casa estivesse viva, respirando em um ritmo lento e assombrado, esperando que Laura descobrisse os segredos que ela mesma havia enterrado tantos anos atrás. Nos dias que se seguiram, Laura mergulhou de cabeça na investigação, como se estivesse tentando recuperar os anos que passou longe da verdade que a assombrava. Cada manhã,
Ela acordava com o som dos pássaros, que a princípio lhe parecia reconfortante, mas logo se tornava uma lembrança perturbadora de como as coisas eram antes do desaparecimento de Mariana. O silêncio da casa, tão denso que quase podia ser cortado com uma faca, só era interrompido pelo farfalhar das páginas dos antigos diários que ela havia guardado por tantos anos. O primeiro lugar que ela decidiu visitar foi a delegacia local. A construção de tijolos desgastados era pequena, com poucas janelas, e parecia ter envelhecido tanto quanto a própria cidade. Dentro, as paredes estavam cobertas de avisos e recortes de jornais amarelados pelo tempo. Laura se aproximou do balcão, onde um oficial de meia-idade, com cabelos grisalhos e um rosto severo, a observava com curiosidade. "Eu estou aqui para falar sobre o caso da minha irmã", disse ela, tentando manter a voz firme. "Mariana Costa. Ela desapareceu há 15 anos. O oficial franziu o senho, reconhecendo o nome. "Lembro-me desse caso. Você deve ser a irmã mais velha, Laura. O caso foi arquivado há muito tempo. Não havia pistas suficientes para continuar." "Eu entendo", respondeu ela, sentindo uma pontada de frustração. "Mas eu gostaria de ver os arquivos, se possível. Acho que há algo que foi esquecido, algo que pode nos levar à verdade." Ele hesitou por um momento, estudando-a, antes de se levantar lentamente. "Muito bem. Vou ver o que posso fazer." Ele saiu por uma porta lateral e, alguns minutos depois, voltou com uma caixa de papelão surrada. "Aqui está tudo o que temos." Laura pegou a caixa com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Dentro, havia pastas contendo documentos, relatórios de testemunhas e fotografias granuladas de locais que ela conhecia tão bem. Ela folheou as páginas, sentindo uma mistura de nostalgia e repulsa. Cada detalhe do caso, antes apagado pela passagem do tempo, agora estava ali, em preto e branco, esperando para ser desvendado. Uma fotografia, em particular, chamou sua atenção. Era da Ponte de Ferro, tirada na manhã seguinte ao desaparecimento de Mariana. No canto da imagem, quase fora de foco, havia uma figura indistinta, envolta em sombras. Laura sentiu seu coração acelerar. Ela não se lembrava de ter visto essa foto antes. Quem poderia ser aquela pessoa? De volta à casa, Laura espalhou os documentos sobre a mesa da sala de jantar, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Mas quanto mais peças ela colocava, mais o quadro parecia incompleto. Decidiu então que precisava falar com as pessoas que haviam testemunhado os eventos daquela noite, aquelas que ainda estavam por perto. Seu primeiro encontro foi com Dona Marta, uma vizinha idosa que sempre fora próxima da família. Marta ainda morava na mesma casa, uma pequena construção de madeira rodeada por um jardim que parecia ter crescido sem controle. Laura hesitou antes de bater na porta, lembrando-se de como a mulher costumava lhes trazer biscoitos quando eram crianças. Marta abriu a porta, com um sorriso caloroso, mas seus olhos revelavam uma tristeza que nunca havia desaparecido. "Laura, querida, é tão bom vê-la novamente. Mas posso imaginar o que há atrás de volta. Eu preciso de respostas, Dona Marta. Você se lembra de algo daquela noite? Alguma coisa que possa ter sido ignorada?" A velha mulher suspirou, convidando Laura a entrar. Elas se sentaram na cozinha e Marta começou a falar, sua voz tremendo com o peso dos anos. "Eu me lembro bem daquela noite. Era uma tempestade como esta, com raios e trovões. Eu estava na janela, observando a chuva, quando vi Mariana correndo para a rua. Eu gritei para ela voltar, mas ela não me ouviu. Foi a última vez que a vi." Laura inclinou-se para a frente e cada palavra de Marta era uma peça de um quebra-cabeça que ela precisava desesperadamente montar. "E depois? Você viu mais alguém? Ouviu algo?" Marta hesitou, seu olhar perdido em lembranças dolorosas. "Eu vi uma sombra, algo ou alguém que parecia estar esperando por ela na ponte. Não consegui distinguir quem ou o que era. E logo depois, ela desapareceu."
Aquela informação fez o coração de Laura bater mais rápido. A sombra na ponte, a mesma que aparecia na fotografia, não era uma coincidência. Mas quem seria? E por que esperava por Mariana? Decidida a seguir essa pista, Laura foi até a antiga escola onde ela e Mariana estudaram. O prédio, agora abandonado, ainda mantinha a mesma estrutura imponente que a Sabrit Oaks. Assustava quando era criança. Ao entrar, o cheiro de mofo e a escuridão do local a envolveram, mas ela não se deixou abalar. Subiu as escadas para o segundo andar, onde as salas de aula estavam localizadas, e começou a vasculhar os corredores em busca de algo, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma nova direção. Foi então que, na antiga sala de aula de Mariana, Laura encontrou algo que não deveria estar lá. No fundo da sala, onde as mesas estavam empilhadas umas sobre as outras, havia um pequeno caderno jogado no chão. Laura o pegou, sentindo a capa desgastada sob seus dedos. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a caligrafia infantil de sua irmã. O diário de Mariana. As páginas estavam manchadas e desbotadas, mas ainda legíveis. Laura começou a ler, cada palavra uma punhalada em seu coração. Mariana escrevia sobre alguém que ela conhecia, alguém que a seguia, mas que ela não conseguia identificar. Um amigo secreto, como ela o chamava, que dizia que a protegeria, mas que ao mesmo tempo a enchia de medo. As últimas páginas eram rabiscadas com desenhos de sombras e olhos, espreitando de cantos escuros. Laura fechou o caderno, suas mãos tremendo. As peças estavam começando a se encaixar, mas o quadro que elas formavam era muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. A sombra na ponte, o amigo secreto de Mariana, algo ou alguém estava por trás de tudo, manipulando sua irmã, levando-a para longe. Com a descoberta do diário, Laura sabia que estava no caminho certo, mas também sentia que estava se aproximando de algo perigoso, algo que poderia destruir todas as suas certezas. Ela precisaria confrontar essas sombras não apenas para descobrir o que aconteceu com Mariana, mas para enfrentar os próprios demônios que começaram a assombrá-la desde sua chegada à Vila Velha. As noites em Vila Velha tornaram-se cada vez mais longas e inquietantes para Laura. O diário de Mariana e as pistas que ela vinha reunindo estavam começando a se transformar em um mosaico macabro, onde cada peça encaixada revelava algo mais sombrio do que a anterior. A cidade, que antes lhe parecia apenas um cenário desbotado de seu passado, agora se revelava como um lugar repleto de segredos enterrados. Segredos que ameaçavam vir à tona a qualquer momento. A tensão dentro de Laura crescia a cada dia. Ela sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia finalmente revelar o que aconteceu com sua irmã. Mas essa proximidade também trazia um medo paralisante, uma sensação de que a verdade, uma vez descoberta, poderia ser mais devastadora do que qualquer incerteza. As pistas a levaram de volta à ponte, onde Mariana foi vista pela última vez, e depois a floresta densa que circundava a cidade. Era uma noite sem lua, e as nuvens pesadas cobriam o céu, tornando a escuridão ainda mais densa. Laura, guiada por uma intuição sombria, decidiu seguir um caminho que conhecia bem, um atalho pela floresta que levava a um lugar que ela evitava desde a infância, a cabana abandonada. Este lugar, envolto em lendas e histórias assustadoras contadas pelas crianças da cidade, sempre a intrigou, mas agora ela sentia que poderia ser a chave para o mistério. Enquanto avançava pela trilha estreita e sinuosa, os galhos das árvores pareciam se fechar ao redor dela, como dedos esqueléticos tentando impedi-la de continuar. O som de seus próprios passos sobre as folhas secas e galhos quebradiços era o único som que a acompanhava, exceto pelo ocasional farfalhar de algo se movendo na escuridão. Laura sabia que não estava sozinha,
que algo ou alguém a observava. Mas ela continuou, movida pela determinação e pela necessidade de respostas. A cabana apareceu diante dela como uma sombra maior no meio da escuridão. Era uma estrutura velha, feita de madeira apodrecida, com janelas quebradas e um telhado que parecia prestes a desabar. Laura hesitou por um momento, seu coração batendo forte no peito. A lembrança de histórias assustadoras que ouviu quando criança voltou à sua mente, mas ela se forçou a seguir em frente. Empurrou a porta da cabana, que se abriu com um rangido alto e sinistro. O interior estava mergulhado em trevas, exceto por um feixe de luz da lanterna de Laura, que iluminava o que parecia ser um lugar abandonado há muito tempo. A poeira pairava no ar, densa e sufocante, e o cheiro de mofo e podridão era quase insuportável. Enquanto explorava o espaço, seus olhos captaram algo estranho. Nas paredes da cabana, havia desenhos e escritos, todos feitos por uma mão trêmula e infantil. Ela se aproximou para ver melhor, e seu coração quase parou. Os desenhos eram de Mariana. As mesmas figuras encapuzadas que ela havia visto no diário agora estavam ali, espalhadas por toda a parede. Olhos vigilantes, sombras espreitando. Tudo parecia o mesmo, mas ampliado, como se sua irmã tivesse passado horas, dias, talvez até semanas, tentando capturar algo que a aterrorizava. Ao lado de um velho colchão sujo, Laura encontrou uma pilha de papéis. Ao examiná-los, percebeu que eram cartas. Cartas que Mariana havia escrito, mas nunca enviado. Cada linha das cartas parecia encharcada de medo e desespero. Mariana escrevia sobre seu amigo secreto, alguém que inicialmente a fez sentir-se especial, mas que logo se revelou ameaçador. As últimas cartas eram confusas, quase incoerentes, e Laura teve dificuldade em lê-las. A caligrafia estava tremida, as palavras rabiscadas com pressa. Uma frase em particular a fez parar. Ele disse que me levará para um lugar onde ninguém poderá me encontrar. Estou com medo, mas não tenho para onde correr. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele amigo secreto não era apenas uma figura na imaginação de sua irmã. Ele era real. E ele estava ali, na cidade, observando, manipulando. E de alguma forma, ele ainda estava presente, mesmo depois de todos esses anos. Sentindo-se como se estivesse sendo observada, Laura virou-se rapidamente, a lanterna varrendo o interior da cabana, mas não havia ninguém ali. Apenas o silêncio sufocante e os fantasmas do passado. Ela sabia que precisava sair dali, que havia algo muito errado naquele lugar. Mas ao tentar se afastar, algo no chão chamou sua atenção, um brilho fraco e dourado. Agachando-se, Laura encontrou uma corrente, e presa a ela, um pingente em forma de coração. Seu coração quase parou ao reconhecê-lo. Era o pingente de Mariana, o mesmo que ela usava na noite em que desapareceu. O medo agora era palpável, quase tangível, e Laura soube que estava mexendo em algo muito perigoso. Ela colocou o pingente no bolso e saiu correndo da cabana, sua mente girando com perguntas e suposições. Ao chegar ao carro, parou para recuperar o fôlego, as mãos tremendo enquanto segurava o volante. Algo dentro dela dizia que o mistério estava perto de ser resolvido, mas que a verdade poderia ser insuportável. Determinada a continuar, Laura decidiu seguir a última pista deixada por sua irmã, a Casa da Árvore. Era um lugar onde elas costumavam brincar quando crianças, um refúgio seguro onde ninguém poderia encontrá-las. A Casa da Árvore estava nos fundos da antiga casa da família, escondida entre as árvores altas que cercavam o quintal. Mesmo após todos aqueles anos, a estrutura ainda estava de pé, embora um pouco mais frágil e desgastada pelo tempo. Laura subiu cuidadosamente a velha escada de madeira, que rangeu sob seu peso. O interior da Casa da Árvore era pequeno, mas acolhedor, com as paredes cobertas de desenhos que ela e Mariana haviam feito quando eram crianças.
A sensação de nostalgia quase a fez sorrir, mas a seriedade do momento rapidamente apagou qualquer sentimento de felicidade. Ela começou a vasculhar o pequeno espaço, movendo brinquedos antigos e puxando tábuas soltas, até que finalmente encontrou o que estava procurando: uma pequena caixa de metal escondida em um compartimento secreto no chão. Laura abriu a caixa com mãos trêmulas, revelando seu conteúdo: uma fita cassete antiga e um envelope amarelado pelo tempo. O envelope estava endereçado a ela. Com o coração acelerado, Laura abriu e começou a ler. Era uma carta de Mariana, escrita na noite em que desapareceu. A carta falava sobre o amigo secreto, sobre como ele a havia convencido a ir até a ponte naquela noite. Mas havia algo mais. Mariana mencionava que descobriu um segredo, algo terrível que a fez querer fugir, mas que era tarde demais. A última linha era uma súplica desesperada: se algo acontecer comigo, saiba que ele está mais perto do que você imagina. Laura quase deixou a carta cair. A revelação era devastadora. Ela pegou a fita cassete e correu de volta para a casa, onde ainda havia um velho gravador que pertencia a seu pai. Colocando a fita no aparelho, ela apertou o play, e a voz de sua irmã ecoou pela sala, trazendo à tona uma onda de emoções que Laura havia tentado suprimir por anos. Laura, se você está ouvindo isso, significa que ele me pegou. Eu não sei se vou conseguir escapar, mas quero que você saiba que eu te amo e que você precisa ser forte. Ele vai tentar te enganar, assim como fez comigo. Mas não confie nele. Ele não é o que parece ser. A fita cortou abruptamente, deixando Laura em um estado de choque. Ela finalmente entendeu que o inimigo que procurava, a figura que atormentava seus sonhos e que levou Mariana, não era apenas uma pessoa. Era algo mais sombrio, algo que estava entrelaçado com a própria história de sua família e da cidade. Mas o pior ainda estava por vir. Laura sentiu a presença antes de vê-lo. Uma sombra se moveu no canto de seu olho, e quando se virou, viu a figura encapuzada de seus pesadelos parada na porta da sala. Seu coração quase parou, mas antes que pudesse reagir, a figura se moveu rapidamente, e tudo ficou escuro. Quando Laura recobrou a consciência, a primeira coisa que sentiu foi o frio do chão de pedra sob seu corpo. Sua cabeça latejava, e ao abrir os olhos, percebeu que estava deitada no porão da antiga casa da família. A escuridão era quase total, exceto por uma luz fraca que vinha de um canto distante, onde uma velha lâmpada balançava suavemente. A atmosfera era densa, carregada de um cheiro de umidade e mofo que invadiu suas narinas, tornando a respiração difícil. Com esforço, ela se levantou, os músculos doloridos protestando a cada movimento. Suas mãos tatearam o ambiente ao redor, tentando entender onde estava. Ela reconheceu o lugar. Era o porão onde, quando crianças, ela e Mariana costumavam brincar de esconde-esconde. Naquela época, o porão parecia misterioso, mas nunca assustador. Agora, ele era um cenário de pesadelo. Foi então que ouviu passos vindo de algum lugar acima dela, como se alguém estivesse se movendo furtivamente pela casa. A lembrança da figura encapuzada invadiu sua mente, e o pânico começou a se instalar. Laura sabia que precisava sair dali, mas também sabia que não podia simplesmente fugir. Havia algo que precisava enfrentar, algo que estava ligado àquela casa, à sua família e, de alguma forma, a ela mesma. Com o coração batendo forte, Laura começou a explorar o porão, procurando uma saída ou qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Foi então que viu, em um canto escuro, um velho baú coberto de poeira. Ela se aproximou cautelosamente, as mãos tremendo enquanto levantava a pesada tampa. Dentro, havia objetos antigos, fotografias, documentos e, no fundo, uma pequena caixa de madeira. Ao abrir a caixa, Laura encontrou uma série de cartas, todas escritas pelo mesmo punho trêmulo. As cartas eram dirigidas à sua mãe, Ana, e ao lê-las,
Laura sentiu o chão desabar sob seus pés. Elas falavam de um pacto, algo que sua mãe havia feito muitos anos atrás, na esperança de proteger a família de algum mal desconhecido. Mas o pacto tinha um preço que Mariana acabou pagando. As cartas revelavam que a figura encapuzada, o amigo secreto de Mariana, não era uma pessoa comum. Ele era uma manifestação do pacto, um espírito ou entidade que exigia algo em troca da proteção que oferecia. Quando Mariana começou a descobrir a verdade, a entidade decidiu levá-la para si, cumprindo assim a parte do acordo que Ana havia feito. Laura sentiu um misto de horror e raiva tomar conta de seu corpo. Sua própria mãe estava envolvida em algo que resultou no desaparecimento de Mariana. O choque da revelação foi tão grande que ela mal percebeu quando os passos se aproximaram. Ao se virar, ela viu Ana parada na escada, olhando para ela com uma expressão de profunda tristeza. "Mãe, o que você fez?" Laura conseguiu perguntar, sua voz quebrada. Ana desceu lentamente as escadas, cada passo parecendo pesar uma tonelada. "Eu fiz o que achei que era necessário para proteger vocês", respondeu ela, com a voz trêmula. "Mas não sabia que isso acabaria com Mariana. Eu pensei que poderia controlar, que poderia impedir que ele a levasse. Ele. Quem é ele? O que você trouxe para nossa casa?" Ana fechou os olhos, como se estivesse tentando encontrar as palavras. "Ele é uma sombra, Laura. Algo que existe há muito tempo, muito antes de nós. Eu o invoquei em um momento de desespero, quando seu pai ficou doente e achamos que íamos perdê-lo. Eu só queria proteção, mas ele exigiu mais. Quando Mariana começou a vê-lo, eu soube que estava tudo perdido." Laura sentiu uma onda de fúria e tristeza. "E você não fez nada para impedi-lo? Apenas deixou que ele a levasse?" "Eu tentei, Laura. Eu tentei de todas as formas, mas era tarde demais. Ele já tinha sua marca nela. A única coisa que pude fazer foi manter o segredo, esconder isso de você, na esperança de que pelo menos você pudesse ser salva." Antes que Laura pudesse responder, a luz fraca no porão começou a piscar violentamente. As sombras ao redor delas começaram a se mover, tomando formas que pareciam ganhar vida própria. O ar ficou mais denso, quase sufocante, e Laura sentiu a presença da entidade, como se estivesse ali, observando-as, aguardando o momento certo para agir. "Mãe, nós precisamos sair daqui", Laura gritou, mas Ana não se moveu. "Eu não posso, Laura. Isso está comigo, e não vou deixá-lo levar você também. Você precisa ir, agora." Mas antes que Laura pudesse protestar, as sombras se aproximaram rapidamente, envolvendo Ana. Em questão de segundos, a figura de sua mãe foi envolta em escuridão, e Laura ouviu o som de sussurros aterrorizantes que a fizeram recuar instintivamente. Tudo ao redor começou a girar, as sombras dançando em um turbilhão, até que, de repente, o porão ficou em silêncio. Laura estava sozinha. Sua mãe havia desaparecido, levada pela mesma entidade que tomou Mariana. Ela caiu de joelhos, o desespero finalmente a alcançando. Tudo o que ela havia descoberto, todas as respostas que buscara, culminaram em uma verdade aterrorizante. Algo que ela jamais poderia mudar ou apagar. Mas Laura sabia que não podia ficar ali. Com as últimas forças que lhe restavam, ela subiu as escadas, saindo do porão e da casa que agora era apenas uma casca vazia de tudo o que um dia representou. Lá fora, a noite estava fria e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas Laura sabia que algo havia mudado para sempre. Dias se passaram desde aquela noite, mas Laura ainda não conseguia escapar das sombras que a perseguiam. Ela havia deixado Vila Velha, mas o peso do que descobriu a acompanhava para onde quer que fosse. O pingente de Mariana, que ela ainda carregava consigo, agora parecia um símbolo do que havia perdido.
Uma lembrança constante de que algumas verdades são perigosas demais para serem descobertas. Ela não conseguiu encontrar o corpo de sua mãe, nem explicar o que aconteceu naquela noite. As autoridades locais, quando Laura os procurou, acreditaram em uma história de delírio causada pelo trauma e pelo estresse. Mas Laura sabia a verdade, e a verdade era algo que ela teria que carregar sozinha. Certa manhã, enquanto observava o sol nascer pela janela de seu pequeno apartamento, Laura recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel, com uma frase escrita à mão: "Ele ainda está te observando." O sangue de Laura gelou. Ela sabia que a entidade, a sombra que levou sua mãe e sua irmã, ainda estava por perto. Talvez ele nunca fosse embora. Mas Laura também sabia que precisava continuar vivendo, apesar do medo constante que agora fazia parte de sua realidade. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Em algum lugar, nas profundezas da escuridão que agora a acompanhava, Laura encontrou uma determinação fria. Talvez ela nunca pudesse derrotar completamente aquilo que a assombrava, mas também não permitiria que a destruísse. A luta, ela sabia, ainda não havia terminado.